A taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, está em absurdos 15% ao ano. É a taxa mais alta desde 2006. Qualquer economista diria que os preços dos imóveis deveriam estar despencando. Afinal, uma taxa tão alta de juros massacra a nossa economia. O financiamento bancário acaba ficando proibitivo para a maioria das pessoas, as parcelas ficam muito altas, as pessoas desistem de comprar imóveis, pois deixar o dinheiro no banco é simplesmente muito mais lucrativo, muito mais confortável do que deixar esse dinheiro imobilizado, e o aluguel passa a ser uma alternativa muito mais econômica, muito mais inteligente do ponto de vista financeiro do que alocar uma grande parte do patrimônio em um ativo imobiliário. No entanto, não é isso o que acontece. O preço dos imóveis no Brasil continua subindo. Em Salvador, ele subiu impressionantes 20% no último ano. Em João Pessoa, na Paraíba, subiu 18%. E até em São Paulo, que é o mercado imobiliário mais estável do Brasil, ele subiu 6% no último ano. Nós vamos entender nesse vídeo por que o nosso mercado imobiliário vive um grande paradoxo, em que de um lado temos uma taxa de juros absurda, que está esfriando, que está congelando a nossa economia, e do outro lado, os imóveis parecem não se importar com nada e continuam se valorizando ano após ano. Antes de mais nada, vou me apresentar. Me chamo Gabriel Meireles, eu sou fundador da Crédios, nós somos uma consultoria e securitizadora de crédito imobiliário. Nós estamos no mercado desde 2019 e nós somos especialistas quando o assunto é imóvel e todos os temas ligados a isso. Bom, se você está pensando em comprar um imóvel, ou se você é uma dessas pessoas que espera o momento perfeito para comprar a sua casa, para comprar o seu apartamento, e você já está há anos esperando esse momento perfeito, você sempre pensa, agora os imóveis vão começar a desvalorizar, agora essa bolha vai estourar e eu vou conseguir comprar aquele meu apartamento dos sonhos, a minha casa dos sonhos, num preço que seja, entre aspas, justo, pois afinal os preços que são praticados no momento são absurdos. Esse vídeo é para você. Eu vou te explicar por que o nosso mercado imobiliário desafia toda a lógica tradicional econômica e por que simplesmente ficar de braços cruzados esperando o momento perfeito, esperando que essa bolha estoure, não é uma estratégia boa dentro do nosso país, não é uma estratégia viável dentro do nosso país. Olha só o que acontece no resto do mundo quando as taxas de juros vão nas alturas. Na Argentina, o preço dos imóveis caiu, em média, 29% em termos reais, ou seja, quando nós descontamos a inflação. Na Rússia, em que a taxa básica de juros foi a quase 30%, a queda foi semelhante. E na Turquia, a mesma coisa. Eu cito esses três países pois são os maiores exemplos de taxas de juros altíssimas nos dias de hoje. A maioria dos países não tem taxas tão altas como o Brasil, então a gente é obrigado a citar exemplos extremos como esse. No entanto, a nossa lógica tradicional econômica acaba se aplicando perfeitamente. Os juros foram nas alturas, o financiamento imobiliário ficou proibitivo para a maioria das pessoas e o preço dos imóveis, logicamente, despencou. O preço dos imóveis, logicamente, caiu. Houve uma diminuição na demanda, as pessoas não tinham mais aquela capacidade de antes de comprar os imóveis, as pessoas empobreceram, as pessoas perderam fôlego financeiro, as pessoas também, os investidores tinham alternativas melhores para aportar o seu capital numa renda fixa, por exemplo, e aí essa demanda inferior fez com que quem vendesse imóvel tivesse que baixar o seu preço. Porém, isso não é o que acontece no Brasil. A média nacional no último ano foi de 8% de valorização, ou seja, em média, cada imóvel no Brasil valorizou 8% de 2024 para cá, uma valorização muito expressiva quando a gente considera uma taxa de juros de 15% como a nossa. Para começarmos a entender esse mistério, nós precisamos voltar no tempo. Na década de 80 e 90 no Brasil, nós vivemos o cenário da hiperinflação. O dinheiro perdia o seu valor dia após dia. Nos extremos dessa época, as pessoas recebiam os seus salários e tinham que ir no mesmo dia no mercado fazer compras, pois no dia seguinte elas talvez não conseguissem mais comprar o que elas precisavam com o salário que elas receberam. A desvalorização do dinheiro era tão rápida e tão brutal que de um dia para o outro ele poderia não valer mais nada. E essa geração aprendeu que imóvel é segurança. A única coisa que não perdia valor
durante esses anos, esses longos anos, foram os imóveis. Os imóveis sempre se valorizaram pelo menos o valor da inflação. Então, se o dinheiro perdia valor, o imóvel retia o seu valor ou até se valorizava, dependendo do tipo de imóvel e da sua localização. Essa geração dessa época, que hoje tem seus 40, 50, 60 anos, aprendeu que imóvel é segurança e, logicamente, gosta do imóvel como investimento, vê imóvel como investimento, vê imóvel como um porto seguro, como uma riqueza que ela tem que pode passar para as suas futuras gerações. Inclusive, uma pesquisa recente indicou que ter casa própria é a prioridade número 1 do brasileiro, maior do que, por exemplo, a saúde, maior do que a educação. O brasileiro, ele tem como prioridade fundamental na sua vida comprar a sua casa própria. Inclusive, o Brasil é hoje, mesmo sendo um país pobre, um dos países com os maiores índices de pessoas que têm casa própria. Mais de 80% das pessoas do Brasil têm a sua casa própria. Além dessa questão histórica, dessa questão cultural do povo brasileiro, nós temos também uma questão estrutural. Hoje, a nossa taxa Selic está em 15% ao ano. No entanto, se você for ao banco buscar um financiamento imobiliário, é altamente provável que você consiga uma taxa na casa dos 11%, talvez 12% ao ano, mais TR, claro. Além disso, se você participar de um programa como Minha Casa Minha Vida, você pode conseguir uma taxa de até 4,5% ao ano. As nossas taxas de financiamento imobiliário, elas são subsidiadas, elas são historicamente menores do que a nossa taxa básica de juros. Então, por exemplo, se você colocar o seu dinheiro numa aplicação bancária, num CDB da vida, e esse dinheiro for remunerado por 100% da taxa Selic, 100% do CDI, você vai ter lá a sua remuneração de 15% ao ano. No entanto, se você buscar um financiamento bancário, um empréstimo, você vai pagar apenas 11% a 12% se você não se enquadrar num programa como Minha Casa Minha Vida. É como se o governo, na prática, te pagasse para financiar um imóvel. Essa diferença entre o que você paga e o que você receberia na taxa Selic é um subsídio. Isso existe graças à forma como o nosso sistema de financiamento imobiliário ela é custeada. O funding para essas operações de crédito imobiliário vem do FGTS. E se você já trabalhou CLT ou se você atualmente trabalha no regime CLT, se você tem saldo no FGTS, você sabe. O FGTS não rende quase nada, a remuneração é pífia, a remuneração é muito abaixo da taxa Selic. E isso existe para que o FGTS custeie o mercado imobiliário. Se você tirar o seu dinheiro do FGTS, você vai conseguir uma remuneração muito maior do que o FGTS paga, porque o FGTS ele tem que render muito pouco para poder custear essas operações de financiamento imobiliário. Isso acaba gerando um efeito de que mesmo quando a nossa taxa básica de juros é muito alta, o financiamento imobiliário continua valendo a pena, pois você pode deixar o seu dinheiro parado no banco, financiar um imóvel e ainda receber essa diferença entre o que você vai pagar e o que você vai receber. O financiamento imobiliário ele não fica tão caro, pois ele é subsidiado com o dinheiro do FGTS e também o dinheiro da poupança, que hoje em dia é cada vez menor, cada vez menos pessoas têm dinheiro na poupança, mas ainda é uma das fontes mais importantes de funding para o mercado imobiliário. Inclusive, uma das maiores preocupações atualmente das construtoras, das incorporadoras, é com a falta de recursos da poupança e também com a falta de recursos do FGTS. Como tem cada vez menos gente aplicando recursos na poupança e cada vez menos gente no regime CLT, devido a essa tendência de pejotização, está secando a fonte do financiamento imobiliário brasileiro. Essa onda de financiamento imobiliário barato muito provavelmente vai acabar nos próximos anos. E as construtoras, as incorporadoras que dependem dessa fonte de recurso para as pessoas conseguirem comprar os imóveis que elas produzem, estão preocupadas e já estão buscando alternativas. E além desses dois fatores, nós temos talvez o maior deles. O Brasil vive um enorme déficit habitacional. Mesmo com toda a produção de imóveis que nós tivemos nos anos recentes, mesmo com todos esses lançamentos, todas essas construtoras construindo condomínios cada vez maiores, ainda há uma escassez de aproximadamente 6 milhões de residências no Brasil. Há uma demanda enorme de pessoas que precisam de moradia digna, de moradia boa para as suas famílias e uma falta de oferta. Então é natural que com isso os preços continuem subindo.
pois a demanda por casas, a demanda por residências, a demanda por apartamentos, ela simplesmente é muito grande e é impossível atender a toda essa demanda de mais de 6 milhões de unidades habitacionais em um curto período de tempo. Essa tendência de valorização, ela muito provavelmente vai seguir forte nos próximos anos, pois esse déficit vai continuar pressionando pelos preços, pela subida dos preços. Há uma demanda muito alta, uma oferta que não consegue suprir essa demanda, pelo menos não no curto prazo, provavelmente também não no médio prazo. 6 milhões de residências espalhadas pelo Brasil é um número muito grande, é um número astronômico, e aí os preços naturalmente vão continuar subindo independente da taxa de juros. As pessoas dão valor a ter sua própria casa no Brasil, as pessoas precisam ter sua casa no Brasil, muitas pessoas ainda vivem em condições que não são dignas, muitas pessoas ainda dividem residências com um número muito grande de pessoas e querem ter a sua casa própria, muitas pessoas estão crescendo, estão saindo da casa dos pais, então essa demanda vai continuar crescendo e graças ao nosso modelo de financiamento imobiliário, mesmo com uma taxa de juros básica muito alta, muito provavelmente isso não vai ter um grande efeito sobre o preço dos imóveis. Os preços vão continuar sim subindo ao longo dos próximos anos, principalmente nas faixas mais humildes, Minha Casa Minha Vida, que é subsidiado e que há uma demanda muito maior, e também na alta renda, que continua se valorizando ano após ano, à medida que mais pessoas ganham dinheiro, à medida que mais pessoas enriquecem e que mais pessoas sobem de nível social. Bom, resumindo, a gente não vive uma bolha no mercado imobiliário nacional. Quando você vir alguém dizendo que existe uma bolha, que os preços vão despencar, que isso não é sustentável, que os investidores estão comprando os imóveis para deixá-los vazios, isso não é verdade. O máximo que acontece é que investidores compram os imóveis para alugar. Ninguém compra imóvel para deixar vazio, tendo custo de condomínio, IPTU e manutenção e deixar o dinheiro parado sem nenhuma valorização. Ainda mais com uma taxa básica de juros de 15%. Só você deixar o seu dinheiro no banco, ele vai render 15% ao ano. Para que você vai comprar um imóvel, ter custos e deixá-lo vazio? Não faz sentido nenhum. Há realmente uma demanda muito grande, há incentivos governamentais também muito grandes para as pessoas comprarem imóveis e, com isso, os preços devem continuar subindo. Claro que haverá flutuações ao longo dessa trajetória, pode haver anos em que os preços vão se desvalorizar um pouco, mas a tendência é que no longo prazo a linha seja de ascensão, ou seja, os preços continuem subindo, pelo menos em linha com a inflação. Bom, ficamos por aqui. Esse vídeo faz parte da nossa série sobre o mercado imobiliário, uma série educativa que a gente tem para mostrar e explicar os fundamentos do mercado imobiliário. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva em nosso canal para acompanhar mais conteúdo como esse e nos vemos no próximo vídeo. Obrigado!